O token Matic da Polygon é uma das maiores promessas nas mentes dos investidores. Inclusive, estamos nos aproximando cada vez mais do halving do Bitcoin. E as expectativas de que as altcoins irão explodir junto do bull market estão ficando cada vez mais fortes. Aí, aquela perguntinha no fundo da nossa cabeça acaba ecoando. Quanto será que ela ainda pode se valorizar? Para poder chutar valores de qual pode ser o potencial do token, é necessário analisar o mercado de criptomoedas como um todo, principalmente o papel do Bitcoin nesse contexto. Qual que é o padrão de preços que acontece entre um ciclo do Bitcoin e outro? A gente tem que no primeiro ciclo, do fundo até o seu topo, nós tivemos uma valorização de 46.577%. No segundo ciclo, a gente teve uma valorização do fundo ao topo de 12.636%. E quando a gente fala aí da valorização de um topo a esse topo de 20 mil dólares, a gente teve 1.306% de valorização entre o primeiro topo e o segundo topo. Agora, quando a gente fala do terceiro ciclo, a gente teve aí 1.938% do fundo, que foi de 3 mil dólares e um pouquinho, até o topo 69 mil dólares, aquele ciclo que aconteceu em 2021. Falando e se referindo à valorização de um ciclo para o outro, ou seja, do topo de 20 mil dólares para o topo de 69 mil dólares, nós tivemos aí uma valorização de 234% entre topos. Observa que os retornos diminuem com o passar dos ciclos. Até o segundo ciclo, houve uma diminuição de 3,69 vezes a valorização que houve do fundo ao topo anteriormente. Depois, houve uma diminuição de 6,52 vezes. Observando isso, vamos supor um topo para os preços do Bitcoin que seja de 1/5 do último aumento que a gente teve. Nesse caso, quando a gente está falando aí da valorização de um topo ao outro dividido por 5, a gente está falando aqui de cerca de 50% de valorização entre o último topo de 69 mil dólares, e isso daria para a gente aí um topo de preços para o Bitcoin de 103 mil dólares. A gente teria 2,03 trilhões de dólares para o Bitcoin. E olha, essa aqui que eu tô falando é uma estimativa muito conservadora. A maioria dos analistas está julgando este topo bem mais para cima. Assim como a valorização entre um ciclo e outro tem diminuído com o passar dos ciclos, a sua participação no mercado também tem diminuído. A dominância do mercado do Bitcoin costumava ser de 100% e hoje em dia ela está por volta dos 50%. Essa dominância chegou nos 38%. Como está diminuindo consideravelmente, eu vou considerar aqui para os fins desse vídeo que a dominância será de 30% em 2025. Supondo esses valores, a capitalização de mercado total será de 6 trilhões 763 bilhões de dólares. A Polygon era uma solução de escalabilidade para Ethereum baseada em Plasma, ou em More Valuable Plasma, uma solução que o próprio fundador da Ethereum propôs. O nome era Matic, e é daí que vem, inclusive, o nome do token que existe até hoje em dia. Depois de um tempo como Matic, o projeto fez o seu rebranding e acabou se tornando a Polygon. A ideia é ter várias soluções em segunda camada que se comunicam entre si, e eventualmente seria possível, inclusive, ter smart contracts em segunda camada. Agora o projeto está passando pela sua segunda transição e vai se tornar a Polygon 2.0, que inclusive terá o seu próprio token chamado POL. A mera existência dessa atualização já aumenta o potencial da Matic no dia de hoje. E olha, o token Matic existe com a função de ligar partes essenciais do projeto. Ele tem 3 funções principais. Primeiro, cobrar taxas de transação que acontecem na rede. Segundo, ser utilizado como uma moeda para staking, então os detentores, os holders dela, podem travar em um contrato para receber uma recompensa. E em terceiro, como governança. A oferta total desse token é de 10 bilhões de unidades, sendo que 12% foram destinados para a recompensa de staking e pode entrar na oferta circulante. De acordo com esse gráfico que eu estou deixando aqui na tela, a gente pode ver que todos os tokens que ainda não atingiram a oferta circulante são os que foram destinados para staking. Os tokens destinados para o time, fundação
então conselheiros e investidores privados já foram vendidos ou estão travados. Para calcular o potencial da Matic, eu preciso compreender e mostrar para você, fazer com que você compreenda o espaço desse token dentro do mercado. Qual que seria a relevância dele no contexto completo do mercado cripto? A Polygon é um projeto que visa criar várias soluções em segunda camada, ou seja, a gente não pode dizer que ela vai ocupar mais espaço que a própria Ethereum, afinal de contas, ela é dependente dessa moeda. Ela está passando por uma atualização, a Polygon 2.0, que vai remover grande parte do risco regulatório dela por causa deste grande pilar de governança que ela está focando. Um dos grandes pilares, que é a governança, é justamente a parte aí que vai retirar o protagonismo da equipe atual de desenvolvedores e passar para a comunidade. Isso aí coloca ela na frente de várias criptomoedas mais centralizadas, como por exemplo é o caso da Solana. Além disso, ela é bem mais robusta que as suas competidoras diretas, como a Arbitrum, a Optimism e a Loopring, colocando assim a Polygon bem na frente da sua competição no mercado de Layer 2. Eu acredito que não é exagero dizer que a Polygon pode ocupar o 5º lugar na lista de criptomoedas por capitalização de mercado, que atualmente é da XRP, com 3,23% de dominância e uma capitalização de mercado de 33 bilhões de dólares. Mas a gente está imaginando um cenário em 2025, após passar por um bull market no topo dele, em que o Bitcoin teria menos relevância, assim como as maiores altcoins teriam cada vez mais relevância. Então, acredito eu que para este cenário é seguro a gente dizer que o 5º lugar na lista de maiores criptomoedas por capitalização de mercado teria uns 5% de dominância. Então, nesse caso, a gente está dizendo aqui que a Polygon pode conseguir 5% da capitalização de mercado de 6 trilhões 763 bilhões de dólares de todo o mercado cripto. E quando a gente faz a matemática, aqui pela minha matemática de padeiro, a gente chega no valor de mercado de 338 bilhões 166 milhões 666 mil 667 dólares de valor de mercado. Dividindo pela oferta atual de 9 bilhões de unidades, a gente tem um potencial de preços de 37 dólares e 57 centavos. Em reais, isso dá um preço lindo de 183 reais. Mas olha, presta atenção, o fato disso aqui que eu acabei de falar ser uma bela valorização entre o que a gente tem hoje e o que a gente tem amanhã, ou seja, mais de 60 vezes de multiplicação, mesmo sendo uma bela valorização, não há certeza que isso vai acontecer. Afinal de contas, esta previsão que eu acabei de falar é nada mais, nada menos que um chute. Com alguma educação? Claro, mas não passa de um chute, afinal de contas eu não consigo prever o futuro, não tenho uma bola de cristal e não é só eu que sei isso porque eu sou ruim. Qualquer pessoa que te falar que sabe exatamente o que vai falar no futuro, o que vai acontecer no futuro e que ele tem uma bola de cristal, está mentindo para você, muito provavelmente com más intenções.